Olá, seja muito bem-vindo. Primeiramente, quero te dar bom dia. Esse é o Café com a Anitta e hoje nós vamos tomar um café e conversar. E pior que eu tô sem o meu café. Enfim, gente, hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal que eu aprendi semana passada e eu pensei, eu vou ter que trazer esse assunto pra eles, tá? Primeiramente, eu quero dizer para tu te inscrever no canal, para tu clicar aí no botãozinho de curtir, compartilhar com alguém que precisa saber desse assunto, que precisa estar por dentro dessa toda questão de espiritualidade. O que eu aprendi semana passada? Semana passada, quando eu estava estudando um pouquinho sobre questões espirituais, né, do mundo inteiro, porque quando a gente vai começar a estudar isso, a gente entende que o que acontece com o outro está acontecendo com nós também automaticamente, né? E aí, aquela coisa do tipo assim, viva a sua vida e não viva a vida do outro, acaba não fazendo muito sentido, porque você acaba entendendo que o outro precisa estar bem para você também estar bem. E quando eu tô falando do outro, é do mundo inteiro, né? Hoje eu estou aqui falando com vocês e vocês estão me ouvindo, mas tem gente lá passando fome, tem gente que está vivendo em crise de ansiedade, tem gente que está sendo abusada, que está sendo de alguma forma manipulada, entende? Tem tudo isso. E aí, isso nos afeta. Automaticamente isso nos afeta, isso faz parte deste mundo. Tudo que acontece com o outro acontece com nós também, inconsciente, sem a gente estar aí, mesmo a gente não querendo saber, acontece com a gente. Então não tem como a gente evoluir espiritualmente sem se importar com o outro. A gente precisa se importar com o outro. Mas para isso, primeiro a gente precisa ter um autoestudo. E esse autoestudo, ele é muito profundo. Porque quando tu começa a estudar muito, né, e a entrar no teu verdadeiro eu dentro de ti, tu começa a entender que as coisas poderiam ter vindo antes de outra forma, né? Só que elas não vieram. E aí tu foi levando a vida e hoje talvez tu tá numa idade onde tu fica pensando, nossa, será que vai dar tempo de eu conseguir terminar, de eu conseguir realmente fazer o que precisa ser feito? Então é muito complexo, né? Se a gente for refletir sobre esse assunto. E aí, quando eu estava refletindo sobre isso, sobre entender que quando a gente precisa se autotrabalhar, se evoluir, e aí depois que a gente terminou de se evoluir, a gente tem que ajudar o próximo. Aí muita gente falou assim pra mim, cara, mas por que eu quero ajudar o próximo? Eu não quero ajudar o próximo. Aí tu entende que essa pessoa ainda não evoluiu, né? Porque é isso que acontece aqui, entende? A gente perde muito tempo trabalhando, sim, porque a gente tem outras necessidades que a gente precisa trabalhar, como fome, como sede, como as nossas emoções quando a gente é pequeno, né? Se todo mundo entendesse que se a gente conseguir realmente cuidar do ser humano quando ele é pequeno e tratar de tudo quando ele é pequeno, quando ele for adulto, a expansão dele da consciência vai ser lindo, né? E ele vai conseguir fazer tudo o que ele quiser sem necessidade de ego, sem necessidade de desejo extremo, apenas fazendo por amor, que é uma dificuldade muito grande que a gente encontra hoje como ser humano, né? Amar o próximo. Como é que eu vou amar o próximo se eu tenho as minhas dores? E essas dores, no momento, são muito maiores do que eu ter que ficar amando o próximo. É muito complexo isso, mas se você parar pra pensar, é um pouco fácil até de entender. Não é tão difícil assim. Então hoje eu consigo refletir sobre isso, ter total consciência que a gente está aqui para evoluir e para conseguir ajudar o próximo. Mas primeiro a gente precisa evoluir, né? E esse evoluir é conhecer as histórias de quem já passou por aqui. Só conhecendo um pouco as histórias de quem já passou por aqui, a gente entende que o que a gente veio para trabalhar, né? Ontem eu estava falando com uma amiga minha e ela estava reclamando, se queixando da família dela, né? Que a família tinha um negócio e ela estava lá naquele negócio tentando ajudar e tudo mais. E ela falando assim pra mim, eu acho que eles vão quebrar porque eles não me ouvem, não sei o quê. E aí eu falei pra ela, cara, tu tá vendo que tu tá mais preocupado com o problema deles do que com o teu problema? Entende? A gente pode ajudar o próximo, a gente deve, isso é essencial nesse mundo, mas a gente primeiro precisa se autotrabalhar, a gente primeiro precisa estar capacitado para ajudar o próximo. Sem essa capacitação, a gente só vai se frustrar com a escolha do outro. E muitas vezes é a escolha, sabe? Às vezes a gente se frustra com a escolha das pessoas, mas muitas vezes a gente
precisa entender que o outro tá escolhendo aquele caminho porque ele realmente quer, sabe? E aí a gente, às vezes, insiste tanto que além de se frustrar, a gente acaba estragando e acaba tornando o caminho daquela outra pessoa mais devagar. Porque talvez ela já teria feito o que você quer se você não se metesse. Entende o quanto é profundo? E família, a família, ela veio para nos mostrar uma base daquilo que a gente precisa trabalhar, né? E aí a gente entende que muitas vezes a gente não consegue salvar a família, a gente não está aqui para salvar a família, né? E aí dói, né? Uma vez eu ouvi de um homem muito sábio, que foi bem espiritual na hora da sessão de cura comigo, e ele falou pra mim: Anitta, tu vai salvar muita gente, mas tu não vai poder salvar teu pai. E aquilo me doeu, porque eu vejo anjo de todo mundo, eu vejo os demônios de todo mundo, as dores, mas eu não consigo ajudar a minha família, porque eu não consigo enxergar da minha família. E aí eu entendi que eu não tenho essa permissão. Porque a minha família, ela está aqui para eles me darem uma base daquilo que eu tenho que trabalhar, de onde eu vim. De onde eu vim. Minha família vai mostrar de onde eu vim, da onde que eu levantei, sabe? E a família é isso. Então, muitas vezes a gente está tentando salvar a família e, na verdade, a nossa família já teria salvo, a gente já teria um caminho trilhado se a gente não se metesse e conseguisse viver a nossa vida sem essa interrupção que a gente faz no processo deles, tentando impor algo que a gente viu e eles ainda não estão preparados para enxergar. Que forte isso, né? E é muito real. Então, hoje eu te convido a fazer isso, sabe? A olhar para onde tu tá colocando a tua energia. Tá colocando na tua família, nos teus amigos, tu tá colocando em quem e não tá colocando em si mesmo. Não tá conseguindo se enxergar, não tá conseguindo se olhar. Isso é uma dor muito grande para a maioria das pessoas, mas é difícil a gente se olhar, porque quando a gente olha que a gente é uma pessoa que não é perfeita, que a gente tem muitos problemas, a gente começa a entender que, cara, a gente começa a compreender que a gente tem muito mais do que trabalhar do que aquela pessoa com quem a gente queria impor alguma verdade, né? E essa minha amiga também, ela era muito religiosa, ela era muito cristã. E aí eu falei pra ela, né? Você não é Jesus Cristo. Jesus Cristo teve um preparamento, né? Ele teve suas dores, ele teve suas crenças, né? Eu já falei para vocês do livro, né? As Cartas de Cristo. Leiam esse livro, ele é maravilhoso, ele é incrível, vale a pena cada capítulo. E aí ele fala de uma forma como Cristo era humano. Ele fala desta forma que falta na Bíblia, né? A vida de Cristo, como Cristo era, o que o Cristo fazia, como ele cresceu, como ele viveu, né? E aí ele conta como ele foi preparado para aquilo ali que ele fez, né? Diz ali também no livro que Judas não traiu ele. Ele pediu para Judas fazer, né? E é muito interessante porque quando a gente vai olhar de um outro olhar, e assim, ó, a gente tem que ler com o coração aberto. Você é cristão, você acredita naquilo que acredita, mas lê com o coração aberto, com a mente aberta para a mensagem que está vindo, né? Não vão criticar ou falar alguma coisa, não. Eu estou aqui para ajudar você a abrir essa mente, né? Então, leiam esses livros com a mente aberta, né? Porque ele traz uma visão diferente de Jesus Cristo. Uma visão que a gente precisava. Jesus Cristo teve irmãos, teve uma irmã, e esses irmãos zombavam do trabalho dele. Então, para tu ver que ele não tinha nem apoio familiar. A Maria, ela falou para Jesus Cristo: você vai ser uma vergonha para nossa família. Todos vão zoar, vão criticar. Você vai ser morto se você falar isso para os outros. A Maria falou, né? Então ele entendeu: se a minha mãe não acredita em mim, o que será dos outros, né? Então ele entendeu que ele precisava primeiro conquistar a sua própria autoconfiança para conseguir ir lá para fora falar. Porque ele, no momento em que a mãe dele falou que ele ia ser uma vergonha, a confiança dele caiu. Então ele teve que conquistar essa própria autoconfiança. Quando a mãe dele começou a dar alertas de que talvez o que ele estava falando era verdade, aí ele começou a entender que ele estava começando a criar autoconfiança, e aí ele saiu para falar, né? E aí o legal é que no livro fala, né, que ele não falou lá dentro da cidade onde é que estava a mãe dele, né? Porque ele não queria prejudicar a família. E aí ele teve que ir para outros lugares, ele teve que ir para longe falar. Aí você entende que você tá tentando aí convencer a tua família a
a compreender aquilo que você quer fazer no teu negócio ou qualquer outra coisa, e aí você não tá conseguindo, mas nem Jesus Cristo conseguiu, entende? Então, o quanto isso é profundo, sabe? E aí aqui eu não estou falando de religião, eu não estou falando de cristãos, eu não estou falando de Jesus, eu estou falando da gente parar de querer ficar impondo verdades que são só nossas e não são do outro, né? Eu não estou aqui para te convencer de que eu estou certa. Eu estou aqui para passar uma mensagem, né? E você também não está onde está para conseguir convencer que você está certo. Você está aqui porque você precisa passar uma mensagem. E qual é a mensagem que você quer passar? Você está respeitando se o outro gostou da tua mensagem ou não? Se o outro não gostou, é problema dele. A causa vem dele, tá? E aí é sobre isso. Hoje o café é sobre isso. Um beijo pra você. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilham. Eu já falei das minhas mensagens diárias, tá? Podem entrar no grupo do Telegram. Vou deixar aqui embaixo, então, o ticket do grupo do Telegram. E se você sentir no teu coração, eu deixo ali todo dia uma mensagem pra você. Beijo!